Eu queria conversar com você hoje sobre ágape. Vamos falar sobre amor. Esse talvez seja o tema mais bonito, ou um dos mais bonitos de todas as palestras, de todas as conversas que nós poderíamos vir a ter. Você sabe o que é ágape? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos falar sobre este tipo de amor? Aliás, não só sobre este tipo, mas vamos falar sobre amor. Quando a gente pensa em amor, a gente pensa que amor é tudo uma coisa só, eu amo, né? Mas não é assim não, sabia? Os gregos, por exemplo, eles subdividiam o amor para você ter uma ideia de como que o amor pode ser diferente. Eles subdividiam o amor em 7 tipos diferentes de amor. A filosofia clássica, e estendendo também para a nossa psicologia hoje em dia, não subdivide assim em 7, mas subdivide o amor em pelo menos 3 tipos, que são, eu vou falar o nome para vocês, o eros, o philos ou filia e o ágape, que é onde a gente quer chegar. De forma resumida, para você entender o que é cada um desses 3 tipos de amor, que é para a gente chegar no ágape, para a gente entender como desenvolver o ágape, como alcançar o ágape, que é a maior maravilha, é o destino de todos nós. Vamos começar a explicar um pouquinho o que são os outros. De forma resumida, o eros, ele corresponde àquele amor conjugal, aquele amor que denota paixão, atração física, o desejo sexual, aquela coisa de pele, aquela atração sexual. É daí que vem a palavra erótico, inclusive, né? Então o eros é muito fácil da gente entender, tem muita ligação com o que é erótico. É um tipo de amor. O filos, ou filia, ou fraternos, também tem gente que chama de fraternos, corresponde a um outro tipo de amor, que é o amor que você sente pela sua família, pelos seus amigos, não necessariamente um amor sexual, aquela atração sexual. É aquele amor por afinidade, aquele amor de amizade, aquele amor familiar. E o ágape? O que é o ágape? Gente, o ágape é aquele amor incondicional. Mas não é o incondicional como talvez você esteja acostumado a pensar ou a ouvir. E é por isso que eu vou explicar o que é incondicional, mas sob a ótica espiritual. Vamos explicar o que é o ágape sob a ótica espiritual, para a gente entender como que o ágape funciona, como que a gente pode desenvolver, como que a gente pode alcançar esse amor tão grande assim. Mas para chegar lá, vamos começar do primeiro, como eu estava falando, vamos começar do primeiro tipo de amor, que é o eros, que tem ligação com aquela parte erótica. O eros, ele é o mais primário desses sentimentos, ele é o mais primitivo. Por quê? Porque ele está ligado muito a condições orgânicas, a condições sensoriais, a condições instintivas. E é por isso que ele é o primeiro tipo de amor que todos nós conhecemos quando nós fomos criados, lá no início da nossa existência, no início dessa grande viagem que a gente está fazendo rumo à consciência, rumo à evolução. O Eros foi o primeiro amor que a gente conheceu. Lá naquele momento em que nós fomos criados por Deus, que nós fomos individualizados, que saímos daquela massa enorme de matéria-prima espiritual, lá naquele momento nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós, sem exceção, não teve diferença nenhuma. Eu, você, todos nós nascemos simples e ignorantes. Foi assim que a gente foi criado. Mas o que significa ser simples e ignorante para a gente entender? Ser simples e ignorante significa que a nossa mente não tinha ainda memória nenhuma armazenada. A gente não tinha tido experiência nenhuma. A gente era virgem em termos de conhecimento. A gente era como um pendrive vazio, como um quadro negro sem nada escrito, um livro com todas as páginas em branco. Mas a gente era assim, mas com a potencialidade da gente preencher tudo a partir daquele momento, da gente escrever no quadro, da gente preencher as páginas vazias do nosso livro, da gente carregar arquivos novos no nosso pendrive mental. Então nós éramos vazios, sem nada, sem nenhum registro, mas com potencialidade para preencher os nossos registros. Então imagina você um espírito que está sendo criado agora, nesse momento. Faz de conta que a gente está lá há milhões, há bilhões de anos e você está presenciando um espírito sendo criado nesse momento dessa forma simples e ignorante. Qual é a primeira coisa que deve vir à mente daquele espírito que está sendo criado? Ele não tem nada na mente, mas assim que ele é criado, aquele lapso de consciência, o primeiro lapso de consciência dele, a primeira palavra que ele escreve lá no quadro negro mental dele, qual é a primeira frase que ele escreve no livro em branco que ele tem? Eu existo.
É a primeira consciência, é o primeiro lapso de consciência, a primeira percepção que todos nós tivemos no momento em que fomos criados. Opa, eu existo, eu sou, eu estou. Ou seja, é a percepção da nossa própria existência. Somente isso. Essa é a nossa primeira consciência, a nossa primeira conclusão. Se os outros existem ou não, isso aí já é conclusão mais adiante. Eu sei que eu existo. Essa é a minha primeira conclusão. Mas o eu existo, como primeira consciência do espírito, ele também traz algumas conclusões que são muito imediatas, que vêm logo depois do eu existo, antes mesmo de concluir sobre a existência dos outros. E essas conclusões mais imediatas são: eu existo, então eu quero, eu sinto, eu gosto, eu preciso, eu. Ou seja, tudo aquilo voltado para si, porque afinal de contas ele acabou de perceber que ele existe. Então, se eu estou falando do eu estou falando do quê? Eu estou falando do surgimento do ego. O ego é esta consciência de que eu quero, eu gosto, eu sinto, eu preciso, eu necessito, eu. O ego é aquele que reconhece as minhas próprias necessidades, ou que pelo menos julga que as nossas necessidades são mais importantes que a dos outros. Então o ego, ele é fruto direto da nossa ignorância, daquela primeira percepção única que a gente teve no momento da criação, que é eu existo. Então o ego é fruto da nossa imperfeição. Ele é uma visão distorcida do que é a realidade. Ele foca em nós, no que eu preciso, no que eu sinto, é resultado daquele momento de ignorância da nossa criação, do nosso primeiro lapso de consciência. Então, lá no início da jornada, o ego era muito, muito alto. Mas a gente pode dizer que ele até foi importante para a gente. Era importante para a gente ter um ego assim tão alto. Por quê? Porque o ego ele favorecia naquele momento que a gente não tinha tecnologia, que a gente não vivia em sociedade. Ele favorecia o quê? O nosso instinto de preservação. Então eu estou com fome, eu vou comer, eu vou caçar, eu vou me preservar. Então o ego ele teve até um lado positivo, que era o nosso instinto de preservação. A tendência do ego é ser diminuído ao longo da nossa existência, sendo substituído pela consciência. Mas lá naquele princípio ele teve um papel muito importante. Eu estou falando assim lá no princípio, vamos pensar no primitivismo humano. Mas, ao mesmo tempo que ele teve um lado positivo, o ego, se a gente permanecesse sendo somente ego, sem ter qualquer tipo de consciência diferente, a gente se manteria afastado um do outro. Por quê? Porque cada um de nós teria consciência somente de si. Então a gente demoraria muito para a gente desenvolver afetos entre nós, porque cada um estaria pensando somente em si. E sem desenvolver afeto, jamais a gente chegaria no amor. Mas Deus, que é muito sábio, Deus que é muito perfeito, ele colocou em cada um de nós, lá naquele momento primitivo, ele colocou um botãozinho que facilitaria a nossa aproximação, mesmo a gente tendo o ego tão grande assim. Aquele botãozinho que faria a gente se ligar um ao outro, que foi o quê? O instinto sexual. O instinto sexual é aquilo que faz com que, quando a gente identifica um possível parceiro sexual, aqueles hormônios circulam pelo nosso corpo, as pupilas dilatam, o coração dispara, a respiração fica ofegante, e isso é traduzido em nós através de um sentimento chamado desejo, excitação. Então, pela excitação, pela vontade de satisfazer a nós mesmos, nós começamos a nos ligar uns aos outros lá atrás. É graças a esse tipo de atração, da atração sexual, que é uma atração muito instintiva, muito orgânica, é graças a esse tipo de amor, que na verdade é um tipo de amor, é graças a ele que lá atrás nós começamos os nossos primeiros relacionamentos. Começamos os nossos primeiros relacionamentos não por afinidade, não por amar, não por gostar, mas pela necessidade de satisfazer a nossa vontade, o nosso ego. Então, olha só, o nosso ego era muito grande. Era preciso ter alguma coisa que aproveitasse que o ego era grande para fazer com que a gente se entrosasse, para fazer com que a gente tivesse, para que a gente começasse a se relacionar de alguma maneira, para no futuro desenvolver afeto, desenvolver amor. E esta maneira foi a atração sexual. Então, a gente, através da relação sexual, lá no começo, é que a gente começou a construir relacionamento. Você está percebendo como que o amor erótico, né, esse amor eros, ele tem muita relação com o ego?
Ele tem essa relação porque ele visa, o amor erótico, visa o quê? A nossa satisfação. Então ele está muito ligado ao que eu sinto, ao que eu quero, ao que me satisfaz. Mas, tendo muita relação com o nosso ego, mesmo tendo essa relação tão grande ainda com o nosso ego, foi a partir dele, do amor erótico, que os nossos primeiros relacionamentos começaram a ser construídos. Foram construídos só com base na satisfação sexual, mas fez com que a gente começasse a conviver mais proximamente uns com os outros. E a partir daí nós constituímos o quê? Famílias. Porque da relação sexual vem filhos, e aí aquela relação sexual é satisfatória, eu passo a conviver mais com aquela pessoa, com o parceiro, e aí a gente vai construindo famílias, vai construindo vínculos. E aí, como resultado direto dessa convivência em família, desta convivência construída a partir do eros, a partir do erótico, a gente começou sim a desenvolver os afetos. Foi aí que a gente começou a identificar interesses comuns, a gente começou a criar afinidades e a desenvolver aquele segundo tipo de amor, que é o amor fraternal, o amor philos ou filia. Esse amor, ele já é diferente do eros. Ele é constituído com base em outras afinidades que não são meramente as sexuais. É o que nós sentimos por aqueles que a gente gosta de estar perto. O nosso pai, a nossa mãe, os nossos filhos, os nossos amigos. Pessoas que a gente gosta de estar perto, de conviver, porque a gente tem afinidade, tem interesses em comuns. Não é meramente o interesse sexual, como lá no eros. Então a gente pode dizer que o philos, ou o amor fraternal, é um amor assim um pouco mais avançado, um pouco mais elaborado, um pouco mais refinado que o eros, um pouco mais à frente do eros, porque ele não se baseia no instinto, no desejo, que é uma coisa característica animal, muito voltada para o instinto, para a nossa própria satisfação, a satisfação do eu. O amor fraternal, como uma evolução do eros, ele tem outros interesses, mas eu vou falar para vocês uma coisa que talvez vocês se surpreendam. Apesar de ter outros interesses, o próprio amor fraternal também ainda tem relação com o nosso ego. O eros, como a gente viu, ele tem grande relação com o ego, porque o eros, o erótico, ele concretiza a nossa satisfação pessoal, a nossa vontade imediata, o prazer. Mas e o philos, o amor fraternal? Por que ele pode ter relação com o ego? Em que sentido que ele tem relação com o ego, com o eu, com o me satisfazer? Por um único motivo. Porque mesmo quando nós estabelecemos as nossas amizades, nós ainda estamos pensando em nós, no nosso bem-estar. Então, se eu estou pensando em mim, se eu estou pensando no meu bem-estar, se eu estou pensando naquilo que me faz bem, ainda tem um determinado nível de ego envolvido nessa história. Nós não amamos alguém, não criamos afinidade com alguém que não nos retribua de alguma maneira. Então, se eu quero retribuição, se eu espero alguma coisa de alguém e só constituo amizade com aquele alguém, só desenvolvo afeto com aquele alguém enquanto corresponder ao que eu espero dele, então eu ainda tenho o ego. Este amor ainda tem uma base em ego. E quando a gente ama alguém e esse alguém falha com aquilo que a gente estava esperando dele, como que a gente reage? A gente se magoa. A gente espera uma retribuição, se ele não retribuir daquela forma como nós esperávamos, a gente se magoa. Por quê? Porque o nosso ego não foi correspondido. Você está percebendo como que mesmo o amor philos, ou o amor fraternal, que é o segundo tipo de amor, que é esse que você tem pelos seus amigos, pelos seus familiares, pelos seus filhos, pelo seu marido, esse amor, você está percebendo como ele também tem ego envolvido? É muito menos que o eros. O eros, é claro, ele quer satisfação pessoal, satisfação rápida, satisfação momentânea, eu quero me sentir bem, quero ter prazer. Já o philos, ele tem o ego, mas é um pouquinho mais disfarçado, é um ego num nível muito menor do que o eros. E aí você pode estar perguntando, mas tem algum amor? Existe algum tipo de amor que não tenha essa questão de eu querer ter algo bom para mim, em troca, de eu ser retribuído? Tem algum tipo de amor que eu possa amar alguém com quem eu não tivesse, de quem eu não tenha recebido nada? Tem algum amor desse tipo que me leve a amar alguém sem esperar nada em troca? Tem. É este o amor que a gente quer falar. É o ágape. O ágape é o amor incondicional. O que significa a palavra incondicional? Que não tem condição. E não ter condição significa
não ter condição nenhuma, nem mesmo de eu receber qualquer coisa em troca. É o amor que não depende de absolutamente nada para existir. Aí você deve estar pensando assim: eu conheço o ágape. É o amor incondicional que eu sinto pelo meu filho. Eu sou capaz de tudo pelo meu filho. Meu amor pelo meu filho é incondicional. Este amor não depende de nada para existir. Não. O que você sente pelo seu filho, desculpa falar, mas não é um amor incondicional. Como assim não é incondicional? Como é que quer saber o que eu sinto pelo meu filho? Eu sei o que eu sinto por ele. Eu vou explicar para você e você vai entender que o que você sente pelo seu filho não é incondicional. Não é incondicional justamente porque tem uma condição, que é dele ser seu filho. Pensa comigo, se aquele espírito que hoje está animando o corpo do seu filho, está encarnado ali como seu filho, se aquele espírito tivesse encarnado como filho do vizinho, ou como aquele mendigo que você passa na rua e ele está sempre te pedindo esmola, pedindo ajuda, se aquele espírito que hoje é seu filho estivesse encarnado ali como mendigo, estivesse encarnado como filho do vizinho, você o amaria da mesma maneira? Não. Você o ama então por quê? Porque ele é seu filho. Opa, eu falei a palavra seu. A palavra seu remete ao quê? Ao conceito de posse. Se remete à posse, remete a ego também. Eu amo o meu filho porque é meu filho. Eu amo a minha mãe porque é minha mãe. Se a minha mãe tivesse encarnada como uma pessoa que eu desconheço ou que eu não tenha assim tanto contato físico, será que eu amaria da mesma forma? Não. Eu amo porque é meu. Eu amo porque eu tenho o sentimento do ego também. Você está percebendo como às vezes o nosso ego também vem disfarçado de amor? Você está percebendo que mesmo às vezes o amor que a gente julga que é incondicional, não é incondicional, ele tem uma condição para existir, que é a condição de ser meu, é a condição de ser meu filho, de ser minha mãe, de ser meu parente, meu sobrinho, meu pai, meu. Já o ágape não. O ágape não impõe condições. Ele simplesmente ama. Ele ama o filho da mesma forma, na mesma intensidade com que ama o mendigo. Ele ama o filho da mesma forma como ama o desconhecido. Ele ama o filho da mesma forma como ama toda a humanidade. Este é um amor completamente desprovido de ego. Isso sim é um amor incondicional. Nossa, mas existe esse tipo de amor? Como é que eu posso amar o meu filho da mesma maneira como eu amo toda a humanidade? Ou melhor, como é que eu posso amar a humanidade da mesma maneira como eu amo meu filho? Como é que eu posso sentir pelo mendigo que eu não conheço? Como é que eu posso sentir pelo meu vizinho que quebra a minha vidraça todo dia jogando bola? Como é que eu posso sentir pelo político corrupto o mesmo amor que eu sinto pelo meu filho? É possível isso? Sim, é um amor incondicional. Este é o ágape. Nós tivemos bons exemplos de pessoas que passaram pelo nosso planeta e que mostraram o que é o ágape, mostraram como amar indistintamente, como amar sem condições. Tivemos aí Krishna, tivemos Buda, o mais conhecido nosso aqui no mundo ocidental é Jesus. Jesus foi um grande exemplo de amor ágape. Ele amava a todos. É dele que vem a frase: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos são minha mãe, todos são meus irmãos. É dele que vem a frase: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem, se referindo àqueles que crucificaram, amando amando aquelas pessoas que ele teria todo se fosse nós, né, teríamos todo o direito de falar que é nosso inimigo. Ele amava incondicionalmente. Não é porque é filho, não é porque é mãe, não é porque fez mal a si próprio, prejudicou a si, que vai deixar de amar, ele simplesmente amava. Isso é o ágape. E Jesus nos deu a receita para a gente desenvolver o ágape, para a gente aprender a desenvolver esse grande amor incondicional em nós. É uma receita simples numa frase. É fácil de entender, é difícil de praticar. A frase que diz a receita sobre como alcançar o ágape, como a gente viver o ágape é: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Veio de Jesus essa frase. Se você prestar atenção nessa frase, é uma frase que impulsiona muito a gente para conseguir atingir o ágape. Sabe por quê? Porque ela aniquila o ego. Então o eros tem muito de ego.
é praticamente ego. O philos ou fraternal tem muito ego ainda embutido. E o ágape, que não tem ego nenhum, ele só é possível de ser alcançado quando a gente ama o próximo como a gente ama a nós mesmos. Sabe por quê? Porque o ego é aquilo que faz eu me amar a mim mesmo assim de maneira exorbitante, mais do que qualquer outra coisa. Então, quando a gente procura amar ao próximo como eu me amo, eu deixei de ser o mais importante. Deixei de ser mais importante que os outros. Porque o mesmo valor que o meu ego dá a mim, eu passo a dar para os outros também. E quando todos nós estamos nivelados na minha mente, nos meus sentimentos, em termos de valor, acabou o ego. Eu sou igual a todo mundo. E aí eu amo o mendigo da mesma forma que eu me amo. Eu amo o meu vizinho que quebra minha vidraça todo dia da mesma forma como eu me amo. Eu amo o político corrupto da mesma forma como eu me amo. Eu amo meu filho da mesma forma como eu me amo. Eu amo a todos, eu amo a humanidade da mesma forma como eu me amo. E aí acabou o ego, acabou qualquer tipo de amor vinculado a ele. A gente passa a viver o ágape, que é o amor incondicional, é o êxtase incondicional. Aliás, por falar em êxtase, o eros, que é aquele amor erótico, ele nos causa um êxtase momentâneo, alguns segundos, alguns minutos, né? No momento do orgasmo, por exemplo. O amor fraternal nos causa algum êxtase quando a gente está se sentindo retribuído naquele carinho que a gente está dando para um amigo, para um familiar. Agora, o ágape é um êxtase incondicional, um êxtase eterno, porque é o êxtase do verdadeiro amor. Então, quando a gente consegue ver no outro alguém igualzinho a gente, que a gente acaba com o ego, o único amor que vai restar é o amor que não tem relação nenhuma com o ego. É o amor que não tem relação nenhuma com o egoísmo, com o que é meu, e sim com o que existe. E esse amor é o ágape, é o amor verdadeiramente e unicamente incondicional. Eu queria encerrar assim essa conversa, fechar com essa conversa com uma frase da Cabocla Janaína. A Cabocla Janaína, quando fala sobre ágape, ela fala o seguinte: olha, nós, espíritos humanos, nós somos passíveis de sermos inflamados por 3 tipos de fogo. Preste atenção nisso para você entender o valor do ágape. Ela fala o seguinte: olha, todos nós, a gente se inflama por 3 tipos de fogo. O primeiro fogo que inflama a gente é o sexo. É um fogo que inflama rápido, né? Porque a gente se excita rápido, a gente tem aquela atração, aquela volúpia rápida. Então, o primeiro fogo que inflama a gente é o sexo, que é um fogo que inflama rápido, mas que ele também acaba rápido. Ele se consome rápido. Então, logo a relação sexual é concretizada, é consumada, o fogo apaga. Então, o fogo do sexo inflama rápido e consome rápido. O segundo fogo que nos inflama é o fogo da irritação. É um fogo que inflama rápido também, porque a gente rapidamente se irrita com alguma coisa. Mas, diferente do primeiro, que acaba rápido, o fogo da irritação demora muito para ser consumido, para acabar. Porque cada vez que ele está apagando, a gente vai lá e sopra aquela centelhinha novamente, porque a gente se lembra do que fulano fez com a gente, e a gente fica irritado de novo. Aquela centelhinha que estava quase apagando, ela fica vermelha de novo, fica em brasa e pega fogo outra vez. Então, o primeiro fogo, que é o do sexo, inflama rápido e consome rápido. O segundo, que é o da irritação, inflama rápido e demora muito para se apagar. E o terceiro fogo, que é capaz de inflamar o espírito humano, é o ágape. O ágape, o amor incondicional. Diferente dos outros dois, este demora muito para arder. Milênios, milhares de encarnações para a gente conseguir chegar nesse nível. Então ele demora muito, muito, muito para que a gente consiga senti-lo, para que a gente seja inflamado por ele, para que ele arda em nós. Mas depois que a gente é inflamado, diferente dos outros, que um acaba rápido, o outro demora para acabar, diferente dos outros. Uma vez inflamados pelo ágape, este fogo nunca mais se apaga. Isso são palavras da Cabocla Janaína, e ela diz que quando a gente conseguir experimentar o ágape, aí vai ser um êxtase perpétuo, o êxtase do amor. Minha gente, eu espero que com as minhas palavras eu tenha conseguido explicar para vocês de uma forma espiritual, sob a ótica espiritual, o que é o ágape, e que todos nós consigamos aos pouquinhos ir deixando os nossos amor egoístas de lado para dar espaço no nosso coração para esse amor universal, para esse amor tão incondicional assim, que está longe ainda da gente conseguir alcançar, mas a gente já pode começar a semear
com as palavras de Jesus, amando ao próximo como a nós mesmos. Que Deus abençoe a cada um de nós, que permita que no nosso coração arda algum dia a chama do ágape. Que Deus abençoe agora e sempre. Um grande beijo, até o próximo encontro. Ooh.